Amados, eu tenho uma surpresa para vocês. O pastor Cassé, para estar de férias, ele se dispôs a fazer uma reflexão devocional. Amém? Quem não quer que ele venha, diga amém. Todo mundo quer. Saudade, né? Amém. Tá ok. Irmãos, abram suas Bíblias aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 4 até 9. Avisando, de fato, eu estou de férias, não consertei o meu dente ainda, porque tem que trocar um pino. Ainda estou falando fofo. Consegui assistir Homem-Aranha essa semana, que eu nunca tinha assistido Homem-Aranha. Então, eu estou de férias. Quer dizer, o nível de qualidade de férias é quando você assiste uma sessão da tarde. Você assistiu uma sessão da tarde, está de férias. Aí, você está de férias de verdade. Fui na praia. Fui na praia. Falta cortar o cabelo ainda, tal. Lanternagem, pintura, recalchutagem, essas coisas, né? Vamos lá, irmãos. Aqui o pessoal fala assim, não, a Bíblia do centenário, compra a Bíblia do centenário. Irmão, você sabe por que a Bíblia do centenário é uma boa Bíblia? Ninguém explicou, eu vou explicar. É que essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia Almeida, tradução por equivalência formal. Ou seja, ela é uma tradução que prioriza a estrutura na língua original. Segunda coisa, ela é uma tradição oral, ou seja, é um tipo de texto que é utilizado para leitura pública. Como é que eu sei disso? É porque essa Bíblia não tem aquele tipo de palavra assim, vós estáis cansados. Não, o vós foi substituído por vocês. E não utiliza o sistema hebraico, apesar de ser tradução por equivalência formal. Você vê a Bíblia normal, ela diz assim, e disse Jesus, o verbo vem antes do sujeito. Nessa tradução não, o verbo vem depois do sujeito, que a gente não chega para o outro, disse o açougueiro isso, não, a gente diz o açougueiro disse assim. Então, ela respeita a linguagem na nossa estrutura. Quarta coisa, as citações são graficamente posicionadas a que você perceba quando um texto é poético e quando é uma citação de outrem, como, por exemplo, o Antigo Testamento sendo citado no Novo Testamento. Quarta coisa, palavras difíceis e toda a métrica do sistema Almeida foi modificado e todos os títulos e subtítulos atualizados. Quinta coisa, tem uma letra boa, num tamanho significativo, porque ela não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia de trazer para a igreja. Porque quando você compra uma Bíblia de estudo, parece um tijolo, é dessa grossura. Ninguém vai estar levando aquilo para baixo. Diz, cara, comprei uma Thompson. Oh, coisa linda, é dessa grossura. Ela não, aqui é só o texto. E as notas, os referenciais embaixo estão bem colocados, bem distribuídos. É um texto excelente. Então, a Bíblia do Centenário ela é muito boa nesse sentido. É uma boa Bíblia contemporânea. Atualize sua Bíblia. Compre uma Bíblia do Centenário, você não vai se arrepender. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, o texto diz assim, escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá
nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Deixa a Bíblia aberta, curva sua cabeça um pouquinho, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela essa porção da tua palavra lida, e eu te agradeço, Pai, por ela, e por termos ela em nossas mãos, enquanto tantas outras línguas ainda não possuem um texto bíblico. Pai, eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que nós possamos, Deus, entender tua palavra, e a tua palavra tomar conta da nossa alma, e que nós possamos dar testemunho da ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Ilumina essa palavra em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma palavra simples, uma palavra devocional, baseado nesse fragmento de texto que nós lemos. E eu gostaria de mostrar nesse texto alguns princípios muito importantes. O primeiro princípio, irmãos, é o princípio da verdadeira prioridade. Lembro-me quando eu era, aliás, logo no início mesmo do meu ministério, há muitos anos atrás, aí talvez uns 18 a 19 anos atrás, eu fui escolhido aqui pela Junta Paraibana, pela Convenção Paraibana, para compor um grupo de irmãos para serem treinados por missionários americanos, no espaço de 28 dias. E nesse grupo tinha um missionário, eu acho que o pastor se lembra dele, o pastor Nolan Pridemore. Ele era da Junta Batista do Sul dos Estados Unidos. Ele era especialista, foi especialista em planejamento, assessor da Marinha Americana. Era pastor e veio aqui ministrar aos nossos corações. Mas ele disse uma frase, daquelas frases que a gente ouve uma vez e aquele troço fica na cabeça da gente para sempre. Uma frase aparentemente boba. Ele atribui essa frase a um pensador holandês. A frase é a seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Raciocine a profundidade dessa frase. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Irmãos, qual é a coisa principal? O texto de Deuteronômio nos diz: escute, Israel, logo de cara, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o principal. Qualquer coisa, irmãos, que vem além disso é secundário. Qualquer coisa que vem além disso pode ser colocada a posteriori. A coisa principal em nossas vidas deve ser o nosso relacionamento com Deus. Sobretudo, o que se deve buscar é o relacionamento com Deus. Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescidas, acrescentadas. Irmãos, porque é necessário que uma palavra venha nesse sentido, para que nós nos lembremos do Senhor e que Ele tenha primazia, Ele tenha prioridade na nossa agenda. É Ele quem deve ditar a nossa agenda, é Ele quem deve ser o ponto principal, é Ele quem deve coordenar tudo. Precisamos viver na orientação do Espírito Santo de Deus. O que vier, meu irmão, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas de acordo com a vontade do Senhor e com os princípios da palavra. Então, em nome de Jesus, lembre-se desse princípio que esse texto nos traz. E ele nos traz de uma forma muito forte e dentro de um contexto muito interessante. Antes de chegar aqui em Deuteronômio, teve uma história. Você passou pelo livro de Gênesis, você sabe, como eu, que o livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 12 fala dos princípios, do capítulo 13 ao 50 fala sobre as pessoas, os patriarcas, os principais, Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando termina o livro de Gênesis, com uma das verdades mais profundas que há no Antigo Testamento, Gênesis 50, 22, Deus é aquele que pode transformar o mal em bem.
Aí vem o livro de Êxodo. No livro de Êxodo já começa esse povo que ama a Deus aprisionado. Mais de 400 anos do Egito, e esse povo dobra os seus joelhos e clama, e o Senhor ouve. Levanta um líder, levanta alguém para livrar, tirar esse povo que estava sendo massacrado no Egito, para colocar rumo à terra prometida. Levanta-se Moisés. Moisés é levantado, e aqui aquela guerra que vocês sabem, e é bom de ler, a gente se empolga quando lê Êxodo, as pragas, cada praga daquela, irmãos, era uma divindade egípcia que estava sendo colocada por terra, e o próprio faraó era um homem que era adorado, e para mostrar a fragilidade da idolatria humana, acontece uma coisa no livro de Êxodo que muitas pessoas têm dúvida. Mas como é que pode, pastor? Por quê? Porque Faraó tomava uma decisão e depois o coração endurecia. Aí ele voltava atrás. Aí ele via, se arrependia, e tomava uma decisão. Aí Deus ia e tocava no coração dele, voltava atrás. Pastor, que coisa doida. Não, irmãos, aí é para mostrar que só há um Deus todo-poderoso e que Faraó é falso. Ninguém toca o coração do Senhor sem que Ele não permita. Agora, Ele tocava o coração de Faraó para mostrar que é inferior, para mostrar que aquilo não valia nada. Olha só como é, olha só. Aí tocava no coração do Faraó. Aí Faraó se quebrantava e depois voltava de novo. Toca e destoca, toca. Ninguém faz isso com Deus, não. É Ele quem manda. Ele é soberano, Ele é quem conduz a história. Esse é o objetivo de mostrar, através da prática, da vida de Faraó, que é o Senhor, Deus, Yahvé poderoso, aquele que conduz a história, e que nele essa história encontra propósito, e ele é fiel, cumpriu as promessas escritas no Antigo Testamento, certeza para nós que no futuro ele vai cumprir todas elas, e mais dia ou menos dia, vamos estar face a face com ele. Terminou Êxodo, o povo, a terra prometida, tinha a caminho da terra, recebeu as leis, tal. Aí vem Levítico, irmãos, porque o povo saiu do Egito, mas era necessário o Egito sair do coração do povo. Aí o livro de Levítico pode ser dividido em duas partes, o sacrifício e as festas. O sacrifício, irmão, porque, de fato, sem sangue não há remissão de pecados. A teologia de Hebreus vai dar suporte a isso. E nós sabemos que o sangue de Cristo na cruz do Calvário remiu os pecados da humanidade de uma vez por todas. Só que esse ensino vai sendo mostrado, vai sendo formatado a partir das Escrituras no Antigo Testamento, aquilo que os estudiosos da Bíblia chamam de revelação progressiva. Essa revelação vai sendo mostrada, vai sendo colocada. O povo tinha saído do Egito, mas era necessário tirar o Egito do coração do povo. E como é que vai fazer isso? Sacrifício, porque era o que se tinha para aquele momento. E como se lembrar de Deus? Das festas. Irmão, crente tem que festejar. Crente que não festeja, meu irmão, a tristeza vai tomar conta do coração dele. A alma que agrada ao Senhor é uma alma agradecida mesmo. Uma alma grata a Deus é perfume, é adoração que sobe ao Pai, é leveza de vida. Seja grato ao Senhor. O Senhor te tirou do cativeiro do Egito, lá do pecado. E pelo Espírito Santo tem tirado o Egito dos nossos corações. Isso é santificação. Aí vem, meu irmão, Números, uma grande lição de vida. Porque em Números, aquele povo que saiu do Egito, que está prestes a entrar na terra prometida, por causa da murmuração, ficou no meio do caminho. E aquela geração que tinha saído, no meio do caminho, por causa da murmuração, ela morre. A geração mais nova é essa geração que Moisés aqui está falando. É por isso que eu tinha que passar por toda essa história, para que você pudesse compreender esse fragmento de texto. Moisés está relatando
algo para um povo que não foi aquele povo primeiro que saiu do lado do Egito. Aquele povo primeiro, só 2 que ficaram fiéis, porque sempre há um remanescente. E os 2 que ficaram fiéis foi Josué e Calebe. O restante precisava que Moisés lhe desse uma injeção de como eles deveriam viver a partir de então. E é aí onde entra o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um discurso para aquele que conseguiu vencer a jornada e que agora vai entrar na terra prometida, para que ele não se esqueça dos fundamentos. Então, Moisés recorre à história, Moisés recorre à aliança, e Moisés mostra o futuro. E ao mostrar a questão histórica, ele vai para o fundamental, ele vai para a base. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E qual é a coisa principal? Amar a Deus com toda a força do nosso ser. Amém? Segundo princípio interessante que esse texto nos traz, no versículo 6, se você deixou a palavra aberta, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? No seu coração. É verdade? Aqui, irmãos, li hoje uns capítulozinhos de um livro que férias de pastor serve para isso. Para a gente ler o livro que estava atrasado. A gente compra, deixa no plástico. Quando chega na férias, tira os plásticos e vai ler. E aqui, irmãos, é necessário fazer uma distinção. A distinção entre conhecer a Deus intelectualmente e conhecer a Deus de forma relacional. O texto nos mostra aqui no capítulo 6 uma coisa bem interessante. Estas palavras, isso é Moisés que está dizendo, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Entenda uma coisa, você só dá se você receber. Ninguém consegue dar alguma coisa que não tem. E eu gostaria, irmãos, de lembrar aos líderes da igreja, lembrar aos irmãos dos PGMs, aqueles que trabalham ativamente em ministérios na igreja, em nome de Jesus, não se esqueça desse princípio. Você só dá aquilo que você tem. Quando você vem à igreja, ou você serve, ou você é servido, ponto. É muito ruim fazer as duas coisas simultaneamente. É por isso, irmãos, que nós pastores muitas vezes precisamos, como eu estou agora, tirando esse momento de férias, para eu poder me sentar, orar junto com os irmãos, ser ministrado pelos irmãos. Muito embora tenha gente que não reconheça. Me lembro uma vez que eu tirei férias aqui na igreja, e teve um irmão que chegou e disse: mas pastor, Satanás não tira férias não. É por isso que ele é o Satanás, porque não tira férias. Porque Deus, ele descansa. Criou o mundo, tudo. Aí no final deixou um dia como exemplo. Eu sigo o exemplo de Deus, não sigo o exemplo de Satanás, não. Siga você o exemplo de Satanás. Não tem nada a ver. Satanás que não tira fé, por isso que ele é o Satanás mesmo. Então, irmãos, o objetivo nosso é o quê? Descansar, é ser ministrado. É estar aqui com os irmãos, é ouvir a palavra. Ou você ministra, ou você é ministrado. Quando mistura as duas coisas no mesmo momento é difícil. Porque é a preocupação. Então, meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Você que é líder dos ministérios, venha para as reuniões da igreja para que você seja ministrado no seu coração. Porque você só vai dar se você tiver. Se você não tiver, você não vai dar. Venha para ser ministrado. Tem professores de escola bíblica, às vezes, que se acham o suprassumo da sabedoria e do conhecimento divino. Só vem na aula da escola bíblica, não pode. Tem que vir no momento para ser ministrado, para receber, para que o Espírito fale ao seu coração. Você que prega a palavra, entenda uma coisa: a sua pregação será eficaz, será efetiva, se você receber de Deus e repassar para o povo.
Você só vai passar a palavra de Deus se você receber desse Deus. Não tem o que fazer, gente. A gente vazio não pode alimentar. Nós precisamos nos alimentar. O versículo 6 diz que essas palavras que hoje te ordeno, elas estejam no teu coração. Você só vai repassar para as próximas gerações aquilo que está no seu coração, na sua prática de vida. Ponto. E o segundo princípio, irmãos, o princípio da preocupação com as futuras gerações, preocupação real com os jovens, com aqueles que estão em um patamar de vida ainda no começo, que são imaturos, susceptíveis às demandas aí do mundo. Veja o versículo 7. Você as inculcará a seus filhos, ou seja, você aprende as verdades, repassa para as gerações futuras, as gerações, sobretudo, que estão ligadas a você. E a forma como é colocada não é uma forma sugestiva, você tem a opção de... Não, ele está colocando aqui, você vai inculcar, é responsabilidade, você vai falar, você vai ensinar. E aqui algo tremendo, meu irmão, muitas vezes nós oramos aqui, percebemos, jovens, que quando entram na universidade, muitos abandonam a fé. Nós precisamos ter uma sensibilidade maior a essas causas. Nós precisamos, sobretudo, ter uma sensibilidade maior. Os jovens, eles sofrem uma pressão, irmãos, que vocês não sabem o tamanho dela. Para um jovem hoje, a pressão no mundo secular é muito grande. É pressão do ponto de vista da sexualidade, é pressão ideológica, é pressão no sentido de não querer se sentir rejeitado, é bullying, é tanta coisa que os jovens passam. E nós, como pais, como tios, como influenciadores no lar, nós precisamos entender dessa nossa responsabilidade. Uma responsabilidade dinâmica. O versículo 7 fala, você as inculcará a seus filhos, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Ou seja, nós ensinamos as nossas gerações com a nossa vida. Não tem como. Há um livro sobre liderança familiar, igreja, da Universidade da Família. O título do livro é Pense Laranja. Nesse livro tem um título que o rapaz fez uma pesquisa de uma criança na igreja, os níveis de influência em horas que uma criança recebe, e da igreja e da família. E ele chegou a um gráfico, e ele consegue mostrar nesse livro, que uma criança, ela passa, no máximo, entre 50 a 60 horas de influência da igreja. Ou seja, ela vive 50 a 60 horas no máximo, estourando muito. 50 a 60 horas recebendo algo dos professores, da estrutura, da igreja, tal. E da família, ela recebe em torno de 5.200 horas a 6.000 horas, dependendo da estrutura familiar. O tempo que uma criança passa na igreja é muito menor do que o tempo que essa criança passa com a sua família. Então, irmãos, não delegue ou não terceirize a responsabilidade espiritual dos seus filhos. Entenda que a igreja é parceira sua. Nós estamos aqui para auxiliá-los. Mas a responsabilidade principal pelo andamento espiritual dos seus filhos é de vocês, como pai de família, sobretudo dos pais. Do pai, eu digo a figura paterna. É muito importante nesse processo. É algo que
É dinâmico. Você vai ensinar com o que você sabe, com o que você vive, principalmente. As crianças vão olhar para você. Se você diz que Deus é importante, elas vão observar se você de fato busca esse Deus, se você ora a esse Deus, se você é uma pessoa cuja palavra e ação é convergente com aquilo que você diz. A criança, ela não vai ler os textos que lhe são ordenados. O primeiro texto que ela vai ler é o seu testemunho na sua casa. Isso é um fato. Nós somos parceiros, a igreja é parceira nesse processo. Nós precisamos colocar os pingos nos is, sobretudo nesses momentos tão difíceis. E precisamos entender essa responsabilidade, irmãos. Eu não estou dizendo que a igreja deva se eximir ou retirando o peso da responsabilidade dela. Não, muito pelo contrário. A proposta é que a gente se dê a mão mesmo, como igreja e como família, para juntos orarmos e buscarmos influenciar de forma dinâmica o máximo possível das futuras gerações, que não precisa tanto daquela palavra mais pesada da exortação, que é necessário. Muitos deles estão precisando muito, sabe de quê? De uma palavra de carinho, de consolo, de conforto e de amor. E tanto a família como a igreja podem fazer isso. E eu gostaria até de aproveitar esse momento de mostrar um texto que muitas vezes a gente lê pensando que é o mesmo. Mas não é o mesmo. Existem algumas pequenas diferenças. E eu gostaria que você anotasse mesmo na sua Bíblia. Gostaria que você abrisse Efésios, no capítulo 4. Estou já encerrando, viu, irmão? Eu estou treinando que a versão 4.0 do pastor Cássio é a lapada menor. Estou já terminando. Efésios, no capítulo 4, veja uma coisa interessante. Toda a carta de Paulo pode ser dividida em duas partes, viu, Paulo? A primeira parte é a parte onde ele fala sobre a doutrina, a segunda parte onde ele fala a parte prática. Na carta aos Efésios, quando chega na parte prática, que ele faz uma exortação à santidade, na segunda parte, a partir do capítulo 4, quando ele faz essa exortação, ele começa a aplicar como é que essa santidade deve ser vivida. Ele chega na família. Quando chega na família, veja o que é que acontece. Capítulo 5, a partir do versículo 21. O texto diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o princípio. Aí segue. Esposas. Esposas, que cada uma de vocês sujeita a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo por ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Aí vem, versículo 25. Maridos, estão me acompanhando? Maridos, que cada um de vocês ama a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Aí agora vai para os filhos. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aí vem, irmãos, esse versículo 4, que é muito esquecido, mas é muito importante. E eu gostaria de trazer ele à iluminação no contexto de Deuteronômio essa noite. O versículo 4 diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Só que na carta gêmea, que é uma carta que Paulo escreve, que lembra muito Efésios. Qual é a carta gêmea de Efésios? Colossenses. Na carta gêmea de Efésios, que é Colossenses, Paulo vai ampliar um pouquinho mais esse conceito nas suas consequências. Você está com sua Bíblia aberta? Vá para Colossenses, no capítulo 3. Vá para Colossenses, no capítulo 3. A partir do versículo 18. Ele vai fazer uma espécie de resumo do que ele escreveu em Efésios. E esse resumo, no que tange aos filhos, ele vai fazer um acréscimo muito interessante. Colossenses 3,18. Esposas, que cada uma de vocês sujeita ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Aí, de forma resumida, ele já vai para marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Isso não tem no texto. São complementares, não são excludentes. Aí veja o versículo 20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Não tem, mas é complementar, faz parte. Agora veja, versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E sabe que geração nós temos hoje, irmãos, até mesmo dentro da igreja? De uma geração de crianças e adolescentes, muitas vezes desanimados, porque só houve repreensão do pai, que é necessário, mas precisa ser equilibrada. Precisa ser equilibrada com a palavra de aceitação. Precisa ser equilibrada com a palavra de amor. Precisa ser equilibrada com a motivação necessária para que ele enfrente as dificuldades do dia a dia da vida. Senão, irmãos, há muitos dessas crianças vai ter um conceito no coração. Sabe qual é o conceito? Por mais que eu faça, eu nunca vou atingir o coração dos meus pais. Por quê? Porque quando eu chego para meu pai, que faço uma coisa certa, ele olha para mim e diz: não fez mais do que a sua obrigação. Essas palavras de motivação são palavras muito difíceis de serem entendidas dentro de um contexto de ironia. Me perdoe a dúvida, mas a lapada 2.0 ela é assim mesmo, é curtinha e chega e você fica bem caladinho. Tá certo? Então, em nome de Jesus, não perca tempo. Abrace os seus filhos. Ame eles. Pegue eles, mesmo assim. E independente de qualquer coisa, você é meu filho, eu amo você. Se tudo der certo, eu estou aqui do seu lado. E em nome de Jesus, seja abençoado. Tudo que você fizer, seja abençoado pelo Senhor. Lembre-se de mim se for fazer uma coisa errada. Pode dizer, diga. Lembre-se do Senhor, lembre-se de mim, do esforço que eu estou fazendo, para que você tenha uma melhor educação. Mas entenda, independente de qualquer coisa, você é o meu filho e eu amo você. Siga a sua vida e levante sua cabeça. Amém? Irmãos, vamos para o último princípio, que é o princípio da lembrança. Volto para Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 8. O texto diz assim: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos.
e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Princípio dos marcos de lembrança. Isso aqui só entende, irmãos, se você entender a cultura judaica. Na cultura judaica, o judeu que adora ao Senhor, na sua casa e no seu ser, na sua vida, existem elementos que estão ligados à palavra como referenciais do relacionamento com Ele e Deus. Existem alguns elementos que são pessoais. Eu me esqueci o nome, mas são bolsinhas de couro que dentro eles colocam textos, fecham essas bolsinhas e eles amarram na testa, como um sinônimo ou a ideia de que a palavra deve estar na sua mente, no seu ser. Essas bolsinhas também são amarradas nos braços. É a ideia, se não me falha a memória, acho que é Salmo 15. Quem habitará o monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, atitudes santas, aí a palavra marcando, e puro de coração, de mente, de alma, a questão do outro que é colocado na testa. São marcos referenciais de lembrança. Irmãos, na casa de um judeu, geralmente, na porta, tem algum texto, alguma coisa que é ligada a Yahvé, alguma palavra, alguma coisa. E quando ele vai sair de sua casa, que ele abre a casa, ele olha para aquele nome. E ao olhar para aquele nome, ele pede do Senhor a proteção, porque ele está saindo para trabalhar. Quando ele chega, que ele olha na sua casa, aquele referencial, que aquilo ali é um estalo, uma marca, é uma lembrança, é um princípio. Então, quando ele olha aquilo ali, ele se lembra do Senhor. E antes de entrar em casa, ele ora agradecendo a Deus pelo dia que teve, por estar chegando em paz em casa. A gente só entende isso aqui quando entende um pouco da cultura. Então, é alguém que vive de marcas. Marcas que são necessárias. Não, marcas são fundamentais. As marcas nos fazem lembrar as coisas. Quando Paulo diz, trago em meu corpo as marcas. Marcas. Eu tenho uma marca aqui que me lembra alguma coisa. Eu tenho aqui uma cicatriz no meu braço. Marca da minha ruindade na infância. Uma ruindade que, graças a Deus, parou. Mas é uma marca, é um referencial. Eu me lembro. Não dói mais. Mas isso aqui me faz lembrar, me faz pensar. Marcas do casamento. Irmão, quantos casais aqui, em nome de Jesus, entenda, ainda tem alguma foto do casamento afixada em algum lugar? Aquilo ali é uma lembrança. A pessoa passa, olha e diz, ali eu fiz uma aliança. Não é um contrato bilateral, mas é uma união, uma aliança em que Deus foi invocado. E eu tenho contas a prestar. Marcas. E na aplicação disso para as nossas vidas, irmãos, nós precisamos ter as nossas marcas. Um texto da palavra de Deus afixado em um lugar estratégico, na sua casa, no seu escritório. Aqueles post-it, né? Eu geralmente faço minha devocional. O texto que eu utilizo para a devocional, eu escrevo e coloco no bolso. Sempre que possível, eu retiro o texto, que aquilo me marcou. E eu quero ter um sinal, algo que me lembre daquele momento. E quais são as marcas na sua casa que fazem lembrar que há um Deus Todo-Poderoso? Quais são as marcas que existem na tua vida? Irmãos, quando eu falo marcas, são coisas simples, que remetem a isso mesmo. Uma camisa que fale do amor e da misericórdia de Deus, um quadro, um negócio que a gente bota no carro lá, um adesivo lá com um versículo que você olha para aquilo ali e dá aquele estalo de se lembrar do Senhor. As marcas. Nós precisamos trazer as nossas marcas. As marcas são importantes,
porque elas têm significação. Irmão, se tem um culto mais rico em marcas que existe na igreja, é o culto de ceia. Quanto simbolismo, quanta marca que nos faz refletir sobre a nossa vida, existe ali naquele lugar, naquele culto. Então, irmão, de forma devocional, de forma simples, lembre-se disso. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Palavras que devem estar no seu coração. Você só dá se você tiver. Você tem um compromisso espiritual com as gerações futuras que estão ligadas a você. Um ensino que é dinâmico e que parte da sua dinâmica de vida com essas crianças, jovens e adolescentes. E marcas. Marcas que fazem com que a gente se lembre da ação desse Deus em nossas vidas. Marcas, marcas, marcas. Cuidado com as marcas negativas. Tem gente que tem marca só para se lembrar daquilo que é mal. Uma topada, ficou a unha levantada. Não é esse tipo de marca que eu quero. Marcas que nos tragam a lembrança, tragam a minha memória aquilo que me traz esperança. Então, quais são as marcas que você tem na sua casa, na sua vida, que ao olhar para elas, você se lembra de um Deus Todo-Poderoso? Reviva essas marcas. Se não tiver, coloque alguma coisa nesse sentido. Amém? Irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Vamos ficar em pé. Como é o nome? Filactério, é isso mesmo. São os filactérios que são colocados na testa e nos braços do povo judeu. A gente não vai andar com filactério, nem vai botar um versículo aqui, né? Eu também, assim, irmão, nada contra, mas também nada a favor. Assim, tatuagem, eu não tenho, assim, eu não tenho. Mas se eu fosse fazer uma tatuagem, irmãos, se eu fosse fazer uma tatuagem, para mim, assim, uma tatuagem funcional, para mim, eu ia escrever debaixo do meu pé, a idêntica CPF 760-0996-3400, RG 1402110, SSP-PB, grupo sanguíneo A positivo, no pé. Por quê? Porque ia facilitar o reconhecimento no IML, porque eu, deitado, o pé ia ficar assim. Aí o cara olhava e disse, não, esse aqui eu já sei quem é, tal. Nada contra. Tem gente que usa pelo, né? Mas se eu fosse fazer, eu faria. Mas um dia desse eu fui tentar escrever com lápis. É uma cosquinha tão grande, eu disse, esse negócio não dá certo, não. Então, deixa isso para lá. As marcas que eu quero na minha vida eu já tenho. E a principal marca nós já temos, irmãos, que é a marca do sangue de Cristo nas nossas vidas, que nos livrou do pecado e da morte. Essas marcas nós as temos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é a coisa principal na nossa vida. E nós queremos, Senhor, aprender que o Senhor realmente seja o principal da nossa vida. Retira aquilo que é secundário das nossas mentes, dos nossos corações, que nós possamos te louvar, colocar o Senhor de verdade como primeiro lugar nas nossas vidas e nas nossas agendas. Senhor, quero clamar nesse momento junto com a igreja, sabe? Pelos jovens e pelos adolescentes, pelas crianças da nossa igreja, que sofrem, meu Deus, nas escolas, nas universidades, nas redes sociais. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, das crianças que sofrem ataques tão pesados por parte desse mundo mal. Livra as crianças do mal, meu Deus, meu Pai. Livra a juventude daqueles que se levantam para destruir. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida como gratidão, porque nós recebemos a principal marca, que é a marca do sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês, irmãos.